A paz do Senhor. Deus abençoe você, mais uma vez. Falar do pecado e do perdão e do amor de Deus. Porque o pecado, ele distancia você de Deus, mas o sacrifício, ele te aproxima de Deus. Por isso que Deus, ele deu-se em sacrifício para salvar a humanidade. Para que eu e você, hoje, estivéssemos aqui falando do seu amor. A primeira vez que Deus falou do pecado está ali em Gênesis, capítulo 4, versículo 6 em diante, quando Deus fala a Caim. O Senhor disse a Caim: por que iraste e por que descaíste o teu semblante? Deus viu que ali Caim estava bravo e ali o seu semblante caiu. Sem bem que, se tivesse feito direito, eu tinha aceitado, diz o Senhor. Mas, por não fazeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo, sobre ele dominará. O Senhor já estava dizendo para Caim, que já sabia do que ele estava querendo fazer. Muitas das vezes a gente fazemos coisas que escondemos de Deus, mas Deus, você não esconde nada. E Deus ali deu uma oportunidade para Caim se arrepender. Nós temos a natureza de fazer ou bem ou mal. Você escolhe o que você quer fazer. Então Caim estava ali com seu coração mau, queria fazer mal ao seu irmão. E Deus disse para ele: cabe a você dominar ele. Você decide. E Deus, ele como faz até hoje, ele deixa eu e você decidir o que nós queremos para a nossa vida. Ele deixou na nossa vida a vida e a morte. Ele deixou para você escolher. E ele diz: escolha a vida. Jesus, Deus, ele fala de também Adão. Quando Deus fez o Adão era luz. Lá em João, versículo 1, versos 5, diz que Deus, ele é luz e nele não há treva nenhuma. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Então Adão, ele era luz. Ele ainda não via ele como carne, como corpo, porque Adão, quando ele comeu do pecado, introduziu para dentro dele, ali habitou nele o pecado. E ele viu a pele, a sua mão, e ali ele viu que ele estava nu. Por isso que Deus fez roupas para ele, porque ele já sentia vergonha da sua nudez por causa do pecado. Porque quando ele era luz, ele era santo, porque Deus, ele é santo. E Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Por isso que nós não devemos desobedecer a Deus, porque quando você faz coisas erradas, porque a maioria do pecado, ele está dentro de você. É de dentro para fora que o pecado se mostra. Nós temos que mudar a nossa natureza, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir. Porque de que adianta, né, falar que servimos a Deus, se mesmo quando clareia o dia, nós já amanhecemos pecando, ou às vezes no falar, no agir, no pensar. Por isso que nós temos que pedir perdão a Deus. Peça perdão ao Senhor todos os dias da sua vida, até o teu deitar ao teu levantar. Porque Deus, ele quer que eu e você nos purifiquemos e pedimos perdão a ele. Porque aqui, como fala de Caim, ele poderia muito bem escolher fazer o bem, mas não. Ele foi lá e assassinou o seu irmão. Cometeu o pecado contra o seu irmão. Sujou ali sua mão com sangue. E Deus, ele não quer que ninguém mate ninguém, que ninguém faz mal para ninguém. Então, que nós venhamos aprender a amar uns aos outros. Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para morrer por mim e por você. Então, o pecado, ele te afasta de Deus. Então, tenta sempre fazer as coisas certas, porque o sacrifício, ele aproxima você de Deus. Porque o sacrifício significa renúncia. Você tem que renunciar a algo, porque se você não renunciar a nada, como que você vai receber algo de Deus? Você tem que renunciar ao pecado, renunciar os lugares que você vai, que impede você de servir a Deus, renunciar se você deseja mal para alguém, peça perdão imediatamente, porque aquilo que você desejou contra o seu irmão voltará para você em dobro. Então deseja o bem, deseja sempre coisas boas
que Deus vai te abençoar. Não adianta você ir em igrejas, ficar atrás de promessa, atrás de sal grosso, porque isso não vai fazer nada para a tua vida. Porque a palavra de Deus já diz, é abençoando que é abençoado, é ajudando que é ajudado, é fazendo o bem que você recebe o bem. Deus, Ele tem tudo, já está tudo preparado. Basta simplesmente você seguir os conselhos que está na Bíblia, fazer o bem e não ver a quem. O que a mão direita dá, a esquerda não possa saber, porque tem que exaltar só o nome do Senhor. Deus, Ele te abençoe por essa palavra, que Deus esteja sempre te iluminando. Peça a Deus sabedoria, e peça a Deus também coisas que você possa ajudar o seu irmão. Deus, Ele ama aquele que ama também a sua obra. Ajude a obra de Deus, ajude as coisas que cooperam para as coisas de Deus, para que dê certo. Porque Deus, Ele disse pela palavra, porque estive nu, me deste de vestir, e se estive com sede, me deste de beber, estive preso, me vigistaste. Muitos disseram naquele dia, mas Senhor, quando que nós fizemos isto para o Senhor? E Ele disse, quando você faz a qualquer um dos meus pequeninos, fizeste a mim. Então isso é o recado que Deus tem para nós. Ajude quanto você pode ajudar. Se você não pode ajudar, peça a Deus para que Deus manda outro anjo, outra pessoa. Mas se Deus põe alguém na tua frente, se você tem condições, ajude. Faz a obra de Deus. Deus, Ele abençoe você por tudo e o nome dele seja eternamente louvado. Amém.